Som. Graças e paz, irmãos. Estou com a missão de trazer a palavra essa noite. Me perdoa se eu ficar muito nervosa. Aleluia. Melhor. Amém? Então, o nosso tema de hoje é estabelecendo alvos para a sua vida. Quantos aqui já estabeleceram alvos para esse ano? Seus alvos, suas metas para este ano. E isso é muito importante, a gente estabelecer os alvos, as metas do nosso ano, porque isso é ordem, é uma questão de ordem. E Deus, Ele é um Deus de ordem. E Ele quer que os seus filhos também tenham ordem na vida, amém? Então, por isso é muito importante a gente estabelecer alvos, estabelecer metas, começar o ano assim, estabelecendo alvos e metas para o nosso próximo ano, né? E também sempre nos esforçando para cumprir essas metas, cumprir esses alvos. Né? Na semana passada, ou retrasada, eu estava conversando com a Laura Helena, e ela falou que ela ia ter essa semana uma reunião com a sócia dela para definirem metas, alvos do ano. E eu acredito que elas não apenas conversaram, mas sentaram, né, alinharam, né, escreveram, e isso é muito importante, a gente escrever as nossas metas, os nossos alvos, colocar em papel, para que aí a gente também possa olhar aqueles alvos, né, para a gente voltar para esses alvos. Será que eu estou seguindo certo esses alvos? Será que está perto de eu estabelecer, de eu conquistar essas metas, esses alvos? Então, é importante a gente também escrever as nossas metas em papel, colocar em oração, colocar diante do Senhor, amém? Então, Deus, Ele é esse Deus de ordem e quer que nós, os seus filhos, tenhamos ordem. Por quê? Porque a ordem, ela nos dá paz, né? E isso Paulo que nos diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz, como em todas as igrejas do povo de Deus. E no versículo 40, está na linguagem de hoje, diz: portanto, façam tudo com decência e ordem. Então aqui, Paulo ele nos diz que a ordem, ela traz essa paz dentro de nós. É uma paz que excede entendimento, né? Não é ausência de guerra. Copiar meus pastores. Não é ausência de guerra, né? Às vezes você está passando por uma luta, né, interna, uma luta mesmo natural, mas ali dentro de você, você tem aquela paz, né? Aquela paz que excede entendimento, que não é ausência de guerra, mas que Deus está gerando dentro de você, por causa dessa ordem, né? Então, quando a gente vai para algum lugar, e a gente encontra esse lugar todo bagunçado, né? E você que tem que arrumar aquela bagunça toda, quando você entra naquele ambiente, qual que é a sua reação? De tristeza, né? Meu Deus do céu, que bagunça, eu vou ter que arrumar essa bagunça. Mas depois que você arruma e você entra e está aquele ambiente organizado, né, cheiroso, qual que é a sua reação? Né, de respirar fundo. Ai, meu Deus, me deu até uma paz entrar nesse lugar bem organizado, né, bem arrumado, e você sorri. Né? A paz, ela traz isso, né? Esse respirar fundo, né? E essa alegria. Qualquer lugar que você entrar, qualquer ambiente que você entrar, que é bem organizado, que tem ordem, você tem essa paz, né? Gera essa paz dentro de você. E é isso que Deus tem para nós. E a paz é comprovado que ela traz um bem-estar físico, emocional e espiritual. Então, é por isso que Deus ele nos chama a ordem, né? A termos ordem na vida, a estabelecermos metas, a estabelecermos alvos para isso, né? Para que a gente tenha esse bem-estar na vida.
essa paz na vida, né? E sermos bem-sucedidos, amém? Outro texto assim que fala muito comigo quando eu escuto essa palavra ordem, já me vem que Deus é um Deus de ordem, já me vem essa palavra de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 12 ao 14. O meu tema, na minha palavra, na minha Bíblia, diz limpeza no acampamento. Então, eu quando tinha 18, eu era jovem, e eu queria ler a Bíblia toda em um ano, mas eu nunca conseguia. E até que a gente colocou um grupo, né, para a gente estar lendo a Bíblia toda, e aí eu consegui ler a Bíblia toda naquele ano por causa do grupo, né? E aí a gente se reunia com o líder e para falar sobre o que Deus falou com você. Então, primeiro a gente começou com o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aí reunimos ali aquelas pessoas que estavam envolvidas para ler o livro todo, e cada um falou, né? A pergunta era, o que Deus falou com você, o que te chamou mais atenção desses livros aí? E cada um falou o seu, Abraão, Moisés, Josué, né? E eu falei que era esse texto aqui. Quando eu comecei a ler, todo mundo começou a rir, né? Do texto. Então, eu vou ler para vocês. Ó. Arranje um lugar fora do acampamento, onde poderão fazer necessidade. Junto com as suas armas, levem uma pá. E antes de fazer necessidade, cavem um buraco. E depois cubram as fezes com terra. O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conserve o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Então, assim, o que me chamou a atenção nesse texto é esse Deus de ordem. Deus, ele teve que botar ordem naquele acampamento, né? Aqueles homens, aqueles soldados, eles foram para a guerra. E com certeza naquele lugar havia um ambiente sujo, né? Mal cheiroso. Com certeza eles faziam o número 2 em qualquer lugar, né? Saía dali da barraca, ia ali atrás e fazia o número 2. Então imagina um lugar, né? Imundo, fedido. E Deus foi lá e colocou ordem. Deus foi lá e teve que ensinar isso para os soldados, né? Chegou nos soldados, né? E falou, todas as vezes que vocês forem para a guerra, vocês vão levar uma ferramenta com vocês, que é a pá. Junto com a ferramenta de guerra, a espada, né? O escudo que eles usavam antigamente. Vocês vão colocar a pá junto. E aí, quando vocês forem fazer a necessidade, vocês não vão fazer ali no acampamento, vocês vão fazer fora do acampamento. Vocês vão cavar o buraco, faz o número 2, depois vocês tampam de novo, né? Então, Deus, ele teve que ensinar isso, e ele para mostrar para aquelas pessoas que ele é um Deus de ordem, e ele gosta dos lugares limpos, né? Isso também me chamou a atenção, que Deus, ele quer que nós vivamos assim, em ordem, em ambientes limpos. Então, Deus disse para aqueles soldados que a vitória viria, mas a ordem precisava ser estabelecida primeiro, né? Depois a gente lê o texto que ele fala assim, eu vou dar a vitória a vocês, mas organiza, coloca ordem, né? no acampamento. E quando eu li esse texto, eu estava falando para eles que Deus falou isso para mim. Ele falou, eu quero te dar a vitória, mas você precisa colocar ordem na sua vida. Então, eu tinha, acho que uns 18 anos. Você precisa colocar ordem na sua vida, né? Então, essa ministração, essa palavra também é para mim. Porque, novamente, que eu vim falar dessa palavra, o Senhor falou para mim, eu quero te dar a vitória, coloca ordem na sua vida, né? Então, primeiro é para mim, e por isso eu estou ministrando na vida de vocês, porque Deus também quer dar a vitória a cada um, amém? E Ele diz, ponha ordem, né? Ponha ordem no seu mundo interior, porque hoje a habitação de Deus é o nosso coração, né? Então, Deus habita em nós. Como está o seu coração para Deus habitar, né? Então, a primeira pergunta é, como está a sua casa, a sua empresa, né? O ambiente onde você convive é organizado?
Mas aí a pergunta mais importante é do nosso interior, que é onde ele habita hoje. Né? Como está o seu coração? É um ambiente limpo, organizado, cheiroso, onde Deus pode habitar, né? Quer habitar, quer estar junto com a gente. E a pá hoje é a palavra de Deus. A palavra é aquele que nos limpa, que nos purifica, é uma ferramenta maravilhosa que Deus deixou para nós, para que a gente pudesse usar todos os dias, porque todos os dias a gente suja, assim como a necessidade, né? O fazer o número 2. A gente faz todos os dias, não faz? E tem que limpar, e tem que, né, cuidar, e tem que lavar o banheiro. Então, da mesma forma, né, todos os dias nós precisamos dessa ferramenta que é a palavra de Deus, para que nós possamos deixar limpo e organizado o nosso coração, o nosso interior. Amém? Então, deixa Deus te levar, coloque ordem na casa. Né? Então, deixa Deus levar você, deixa Deus te levar, e não como muitas pessoas estão fazendo, né? Como aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Muitas pessoas vivem assim, né? Deixa a vida me levar. Não, para onde a vida me levar tá bom, sem ordem, né? Sem metas, sem alvo, sem nada, né? Não, eu vou levando a vida, para onde a vida me levar tá bom, tá ótimo. Né? E não é assim, nós precisamos estabelecer metas, alvos espirituais, para crescermos no Senhor. A vida cristã consiste em sermos transformados à semelhança de Cristo pela renovação da nossa mente, pela palavra de Deus. Então, a vida cristã, ela consiste nisso, de sermos transformados a cada dia. Nós, como cristãos, nós precisamos buscar essa transformação diária, essa transformação todos os dias, para sermos a semelhança de Cristo, para sermos um pequeno Cristo por onde a gente andar. E o apóstolo Paulo, ele é um belo exemplo, né, de uma pessoa que colocou ordem na sua vida, transformou a sua mente, né, foi transformado pela renovação da sua mente e também pela palavra do Senhor. A gente vê isso na vida de Paulo. Paulo, ele era uma pessoa que não acreditava em Jesus, e ele perseguia os cristãos, né, porque ele não conhecia Cristo, ele achava que Cristo era um anticristo e estava desonrando a Deus. Ele amava a Deus, ele conhecia Deus, ele era um leitor da palavra, mas ele estava cego em Cristo em relação à palavra de Deus. Ele não via Cristo ali na palavra, estava cego. Mas aí ele teve um encontro com Jesus. E naquele encontro que ele teve com Jesus, as escamas dos seus olhos foram abertos. Né? E ali ele pôde compreender Jesus, aceitar Jesus, ele foi batizado. E o primeiro alvo de Paulo foi passar um tempo com a palavra de Deus. Porque ele queria descobrir Deus, Jesus na palavra. Né? E aí ele separou um tempo, uns anos, só estudando sobre Jesus, né? Só estudando a palavra, lendo, meditando na palavra. E aí sim, ele veio para o outro alvo, que era ganhar o maior número de pessoas para Jesus. E o alvo dele era Jerusalém. E Paulo era tão assim guiado pelo Espírito Santo, que ele tinha esse alvo de Jerusalém. Mas não era o que Deus queria. Então, até nisso, a gente precisa alinhar com Deus, né, os nossos alvos, nossos objetivos naturais, né, para ver se bate com o que Deus tem para nós. Né? Então, assim, o alvo dele era ganhar os judeus, mas não era a vontade de Deus naquele momento. Deus falou, não, você vai para as nações, para os não-judeus, para os gentios. É para lá que você vai, né? Então, ele foi estabelecendo seus alvos, e teve um dia também que ele falou, não, ele juntava a galera dele que ia com ele, né? E aí ele falava, não, nós vamos para tal cidade hoje. E aí o Espírito Santo incomodou ele, falou, não, você não vai para essa cidade, espera. E Paulo sempre obediente à direção do Senhor. Então, sempre que a gente estabelece alvo, a gente tem que estar sensível a essa voz.
né, a voz do Espírito Santo que nos conduz à verdade e que nos conduz ao lugar certo, né, às pessoas certas, à direção certa que a gente deve tomar. E ali, Paulo obedeceu e esperou. E naquela noite ele teve um sonho onde um rapaz falava, não, vem para Macedônia, porque aqui nós precisamos da palavra. E aí ele obedeceu, é a direção de Deus, então eu vou. E aí ele foi lá naquela cidade e outro alvo que Paulo tinha, chegar na cidade, estabelecer um lugar de oração. E ali ele estabeleceu um lugar de oração, onde as pessoas que estavam com ele reuniam para orar. E naquele momento, né, que ele estava ali, eles foram para evangelizar. E lá, nesse lugar, eles encontraram Lídia, né, que abriu a sua casa e ali já nasceu uma igreja. Né? Então, assim, Paulo, ele estabelecia esses alvos, mas era Deus que direcionava ele em tudo. Amém? Então, foi fácil? Não, não foi fácil para Paulo. Mas olha as dicas que Paulo nos dá. Filipenses 3, 12 e 14, fala assim, a corrida do cristão. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para a corrida, para conquistar o prêmio. Né? Eu coloquei entre parênteses o alvo. Pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio, o alvo da vitória. Esse prêmio, esse alvo, é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então, o alvo de Paulo era sempre ser semelhante a Jesus. E ele falava para os seus líderes, para os seus discípulos, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele buscava essa transformação diária, era o alvo dele diário. Então, por isso ele fala aqui que a vida cristã é como uma corrida. Né? E aí também, lá em Hebreus 12, 1, 2, diz assim, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado no lado direito do trono de Deus. Amém? Então, aqui Paulo fala que nossa vida cristã é como uma corrida, e a gente precisa ser perseverante, correr e abandonar, deixar o velho homem para trás, o pecado, para a gente seguir essa transformação, em sermos imitadores de Cristo, em sermos mais parecidos com Cristo, em sermos perfeitos. O nosso alvo é buscar essa perfeição, né, em Cristo Jesus, em sermos perfeitos. Ele fala assim, não que eu já sou perfeito, mas eu estou correndo para essa perfeição, eu estou correndo para isso, para ser transformado diariamente, buscar ser a semelhança de Cristo. Né? É essa corrida que ele fala aqui, e ele menciona Jesus. Ele falou, Jesus tinha um alvo, ele não olhou para a cruz, ele continuou aquela corrida olhando para o alvo dele, que é o reino, que era sentar à direita de Deus Pai. Né? Ele não estava se importando mais com a cruz, com a morte na cruz. Ele estava olhando para o alvo. Né? Jesus tinha um alvo aqui na terra. Ele é o nosso maior modelo de alguém, né, que teve um alvo e ele foi mesmo diante de uma cruz, mesmo diante da morte. E ele cumpriu esse alvo, está sentado à direita de Deus Pai. E Paulo fala isso.
né? Ele fala assim, semelhante a Jesus, da mesma forma, eu corro essa corrida em busca dessa transformação, em busca dessa perfeição, ser perfeito diante de Deus. Quando eu chegar lá no céu e Deus falar, filho amado, em quem me comprazo, né? Que alegria isso. E a nossa meta tem que ser isso. A nossa meta tem que ser o reino de Deus. A gente chegar lá no final e Deus falar isso para a gente. Minha filha amada, meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem me deu alegria lá na terra, né? Que foi perseverante diante do pecado, diante das lutas, né? Que foi dirigido pelo Espírito Santo. É isso que Deus ele tem para nós, que Ele quer de nós. Amém? E para falar um pouquinho da corrida, eu comecei a correr, né, a corrida de rua, né, eu falei, vou ser atleta. Comecei a correr a corrida de rua no ano passado e aprendi muita coisa com a corrida de rua. O que eu ganhei com a corrida de rua? Né, medalha, banana e muita dor no corpo. É o que a gente ganha, brincadeiras à parte. Mas eu aprendi muita coisa com a corrida, né? Como Paulo aqui fala de corrida, eu quero trazer um pouco do que eu aprendi com a corrida. Então, a vida cristã é uma corrida. A corrida de rua me ensinou que para eu ser boa nisso, porque eu ainda não sou boa nisso, gente. Eu fiz no ano passado, mas ainda nem fui da metade do meu alvo que eu tenho. O bispo Adriano é bom nisso. E ele é disciplinado. As meninas da academia falam, seu marido é disciplinado, por que você não é? Eu tenho os meus limites. Mas ele é disciplinado. Hoje ele foi para uma maratona, meia maratona, fez 21 km em 2 horas. 2 horas e quê? 2 horas e 10. Eu fui para a corrida de Reis, 10 km, fiz 1 hora e 37. Né? Então, ele é bem disciplinado, é algo que Deus ele busca de nós. Que se a gente quer ser semelhante, buscar a perfeição nele, ser semelhantes a Cristo, nós precisamos dessa disciplina também, amém? Então, com a corrida de rua, primeiro, me dedicação e esforço para treinar, hidratar, alimentar, fortalecer o músculo, né? Então, isso é importante para uma corrida, né? Você se alimentar bem, né? Não é só correr, eu achei que era só correr, e não é. Você tem que acordar cedo para treinar, você tem que acordar cedo para correr, você tem que ter uma boa alimentação. Eu só não fui bem na corrida de Reis, eu falei, gente, está tudo errado. Por que coloca a corrida de Reis bem em janeiro, tem dezembro, Natal, Réveillon, né? E eu não me policiei, não treinei, não me alimentei bem, né? Na verdade, eu ganhei 4 quilos no Natal, em dezembro, com tantas, né, Réveillon, confraternização, Natal, né? Então, tudo isso, eu fui a ganhar peso. Quando chegou janeiro, eu falei, meu Deus, eu preciso, né, correr atrás do balde. E consegui perder alguns quilinhos, mas ainda não foi o alvo que eu queria, né? Na corrida de Reis, eu queria fazer em menos tempo, o meu alvo era menos tempo, mas não consegui por causa disso, porque eu não me preparei antes, né? Então, muitos atletas, o que acontece? Eles se preparam bem antes, né? Deixaram de comer o peru no Natal, né? Deixaram de comer muita coisa para se preparar para essa corrida. E assim somos nós, né? 2, não deixar a mente me sabotar. É outra coisa que sempre é falado nos treinos. Não deixa a sua mente te sabotar. Porque a sua mente vai falar o tempo todo que você não consegue. Você não vai conseguir, né? Seu corpo está doendo, é melhor parar. Então, até mesmo na corrida de Reis, eu estou num grupo que eu ganhei uma assessoria de corrida. Falei, meu Deus, até nisso, né? Deus quer que eu melhore, né, na corrida. E aí, nesse grupo, um rapaz, ele falou isso. Ele falou assim, na corrida de Reis, minha perna começou a doer e eu fui sabotado pela minha mente.
né, que falava para mim, você não vai conseguir. E eu desisti. Mas depois eu fiquei tão... Ele se arrependeu de ter desistido. Ele falou que ele poderia ter continuado, sim, mas ele foi sabotado pela mente. E muitas vezes nós somos sabotados pela mente. E essa semana também eu fui correr com uma amiga e ela falou justamente isso também para mim, né? Eu não consegui correr os 5 km todo e teve momentos que eu tive que caminhar porque eu não estava aguentando mais. E aí ela falou para mim isso, ela falou assim, olha, tudo está na mente, você tem que treinar, tem que fazer musculação para fortalecer a perna, tem, mas também tem que trabalhar a mente, né? Fala para você mesmo, eu consigo, ela falou, eu só consegui meus primeiros 5 km, porque eu fui falando, tudo posso naquele que me fortalece, Espírito Santo, só mais um pouco, me ajuda aí, e ela foi trabalhando a mente dela, e a mente dela falava, você não vai conseguir, para, né? E ela falava, eu não vou parar, eu é que mando em você, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso, a nossa mente, né? Para que ele não venha nos sabotar. E o terceiro, ter alguém para treinar e incentivar. Isso também é muito importante na corrida, ter alguém para te incentivar, né? As 2 corridas que eu fui melhor no meu tempo, foi as corridas que eu corri junto com o Adriano. Foi uma corrida lá em Cuiabá, a primeira, que eu quase corri o tempo todo junto com ele, porque ele foi me falando, você consegue, não para, você consegue, não, só mais um pouquinho, daqui a pouquinho está vindo descida, você vai conseguir, ou quando vinha subida, ele me empurrava, me puxava, não, você consegue, vai mais um pouquinho, e eu consegui. Ele perguntou antes para mim, qual que é o seu alvo para essa corrida hoje? Aí eu falei, meu alvo é 45 minutos, porque eu nunca fiz 5 km em 45 minutos, aí ele falou, então você vai fazer, aí, né? Fomos para a corrida, né? E aí, tempo todo ali, ele falando, me incentivando. Então, é importante você ter alguém. E também, quando na corrida de Reis também, agora, foram 10 km, terrível, né? Triste, quente. Meu Deus, foi muito ruim essa corrida. E aí, o tempo todo, eu querendo desistir, eu vou desistir. Teve um grupo que começou a sair da linha, como que chama ali? Um desvio, né? Era um desvio para chegar mais rápido lá. E eu fui indo, a Adriana falou, você não é todo mundo, pode vir, você consegue. Eu estava só brincando. Não ia fazer isso, mas o corpo, estava querendo fazer isso, né? Vai logo. E a mente já estava, né? Me sabotando, falando, você não vai conseguir, é melhor desistir, já pega esse rumo logo e desista. Mas ele estava comigo para me incentivar. Isso é bom. A gente fez um grupo, né? Não, nós vamos caminhar, tal. Nós vamos correr. O grupo lá da academia, não, nós vamos correr. E aí a gente já chamou uma professora que ela ganhou já 19 prêmios de primeiro, segundo lugar. E ela é muito boa. E a gente chamou ela para nos ajudar, né? E a gente melhorou muito na respiração, principalmente, que é algo que a gente tem que melhorar. Melhoramos na respiração, na passada, não pode ser uma passada pesada, tem que ser a leve. Tudo isso a gente aprendeu com ela. Então, assim, por isso que é importante também a gente ter alguém junto, né? Na corrida cristã também é preciso a dedicação e o esforço que eu falei, né? Lá em Mateus 11:12 diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, eu falei lá no início, né, sobre a minha experiência com a corrida, e agora eu estou falando sobre a corrida cristã, nisso que eu aprendi, né? Que na corrida cristã, a gente também precisa de dedicação e de esforço, né? A palavra do Senhor aqui em Mateus 11 fala que o nosso primeiro alvo é o reino dos céus. A gente tem que olhar para lá, para o reino do céu, e a gente precisa se esforçar, buscar esse esforço, né, e dedicar naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor nos chamou, naquilo que o Senhor falou conosco, nos nossos alvos espirituais. O outro, não deixar a mente te sabotar. Romanos 12:2.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então, a nossa mente também, né, como cristão, na corrida cristã, sempre vai nos sabotar, sempre vai dizer que você não consegue, né, que é melhor você desistir, sempre vai te colocar tentações, né, porque a tentação é uma coisa e o pecado outra. A tentação é a tentativa de nos fazer parar, de fazer você parar na corrida, de você desistir da corrida, né? Então, a sua mente sempre vai, o diabo, o nosso maior adversário, né? Na verdade, eu penso que o nosso maior adversário somos nós mesmos, primeiramente, né? E aí o diabo, ele vem com essas tentações para nos desviar do caminho, para nos tirar da rota, né? Para nos tirar do alvo, da meta do Senhor, né, em sermos transformados, em sermos perfeitos diante do Senhor. Então, nós que precisamos dizer não, através da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ler a palavra, né, para que a gente possa combater as tentações, quando vier. Então, a palavra de Deus, ele nos auxilia tanto na evolução da corrida, né, como também nas tentações, em dizermos não. Jesus, ele foi tentado, né? Ele passou aqueles 40 dias ali, sem comer, sem beber, em jejum e oração, e ele foi tentado pelo diabo. E ele usou a palavra de Deus, mas está escrito, né? E todas as vezes ele falava isso para Satanás e ele fugia. Né? Então, é isso que Deus ele quer de nós, que nós tenhamos como primeiro alvo a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus. E a gente ter isso queimando no nosso coração, para quando a tentação vir, quando vier as lutas diante da corrida, você não parar, mas você declarar a palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo sim, eu vou avançar sim, né? Então, a mente te diz: por que eu tenho que ir à igreja? Aí você pode combater com a palavra, né? Ó, a resposta, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos ademoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, é importante para o Senhor, deve ser importante para nós, né? E aí também a mente quer nos sabotar e falando: por que tem que dar o dízimo? A resposta, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Né? Então, sobre o dízimo tem isso, tem também no Novo Testamento que Jesus fala assim: mas vocês não podem deixar de fazer isso, mas deve fazer o dízimo e também as ações que vocês fazem, né? Não pode deixar uma coisa ou outra, as duas têm que caminhar junto. Ele fala isso sobre o dízimo. E as ações aos necessitados, elas precisam andar junto, amém? Então, está no Velho Testamento, como no Novo Testamento também. Porque eu tenho que confessar pecados para o meu pastor, para o meu líder, para o meu discipulador. Né? Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Né? Tiago 5,16. Então, a palavra do Senhor fala que se nós queremos ser curados, nós precisamos disso, né? De confessar ao nosso líder, para a gente ser curado, para a gente voltar a caminhar na caminhada, amém? E o 3, ter alguém para treinar e incentivar. Eclesiastes 4, 9, 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levanta. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará?
Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eclesiastes 4, 9 e 12. Amém? Então, na corrida cristã, nós também precisamos de alguém para estar andando junto com a gente, né? E nós, como igreja, nós temos uma ferramenta muito ótima, muito boa, que é o discipulado, né? Onde você anda em discipulado, onde você tem uma pessoa para compartilhar. Isso é importante. Na vida cristã também é importante você ter alguém caminhando junto com você, né? Para que naquele momento que você querer desistir, desanimar, pegar um atalho, aquela pessoa falar, você não é todo mundo, volta, né? Você consegue, volta para o caminho, volta para Jesus. Não, qual que é o seu objetivo? Como eu disse, eu só consegui ler primeira vez a Bíblia quando eu estava em grupo, né? Porque um incentivava o outro. E aí, já leu? Tal, naquela época não tinha WhatsApp, mas a gente sempre falava na igreja, né? E aí, como que está a leitura e tal? E isso é muito importante, né? Andar junto, você vai mais longe, né? Então, nós precisamos disso, né? Você precisa contar com o seu discipulador, contar com alguém para estar junto com você na caminhada cristã, para orar junto com você, para você ligar, né? Hoje eu não estou bem, eu estou triste, né? Eu não sei o que está acontecendo, uma tristeza profunda no meu coração. Isso acontece com a gente, né? E você ligar para alguém, né, ali para o seu discipulador e falar para ele orar com você. Ora comigo, eu não estou bem, não estou me sentindo bem, né? E aí você se sentir fortalecido porque tem alguém orando com você, tem alguém te incentivando a crescer no Senhor. Amém? Então isso é muito importante. Então estabelecer alvos espirituais para a vida é entrar na corrida cristã e ser transformado de glória em glória à imagem de Cristo. Então, nós precisamos estabelecer esses alvos espirituais. Nós temos os nossos alvos, nossas metas naturais, em família. É necessário a gente fazer isso. Qual que é a minha meta como família esse ano? Né? Sair mais vezes, né? Economizar aqui para poder sair mais vezes com a minha família. Né? Temos alvos na empresa, né, na escola onde você estuda, né, tudo você precisa sim estabelecer metas, escrever suas metas. É importante você escrever suas metas, você sempre está ali vendo se você cumpriu esses alvos, essas metas. Isso é importante, né? E assim como na nossa vida espiritual, em primeiro lugar, né? Então nós precisamos estabelecer esses alvos espirituais se a gente quer ser a imagem de Cristo. Alvo 1, né? O nosso primeiro alvo que a gente precisa estabelecer como cristão é ler a Bíblia diariamente. Foi o primeiro alvo que Deus deu a Josué. Então você viu aí que tudo que eu falei aqui, tudo está relacionado a ler a Bíblia, né? A leitura da palavra do Senhor, porque ela nos encoraja, é ela que nos livra do mal, né, da tentação, ela é uma ferramenta que Deus nos deu para isso. Então nós precisamos utilizá-la, né? Foi o primeiro alvo que Deus deu a Josué, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus falou para Josué, você quer ser bem-sucedido? Então medita na palavra de dia e de noite. Você vai conquistar essas terras, né? Quando vocês forem para a guerra, você vai ser bem-sucedido. Mas o primeiro alvo é meditar na palavra do Senhor dia e noite, para cumprir, né? Então não é só ler, tem que obedecer, tem que pôr em prática tudo que a gente lê ali na palavra do Senhor. Amém? E eu quero dizer que o bispo Adriano, ele abriu um grupo de leitura da palavra, no aplicativo da Bíblia, e é muito bom, né? Então, se você, todo ano ele faz, então se você quiser entrar nesse grupo, você vai falar com ele, e ele vai te ensinar como abrir esse aplicativo, e você está ali diariamente
está lendo. E esse aplicativo é tão bom que ele tem devocional, ele tem livros, ele é muito bom, né? E ele também é mais ou menos como o Strava da corrida, né? No Strava, quando a gente faz uma pontuação maior do que a gente já fez, ele solta ali o fogos, ele comemora junto com você. Ele fala, parabéns, você, né, ultrapassou o seu limite, você foi bem, está indo bem, continue assim, amanhã você volte e faz melhor. E na Bíblia também, né? Esses dias eu terminei o devocional e de repente veio fogos, né, que eles mandam. Parabéns, você foi perseverante, né? Você está crescendo espiritualmente, evoluindo espiritualmente, né? E esse aplicativo é legal por isso, né? Então, você procura o Bispo Adriano se quiser entrar nesse grupo. E é bom também que lá você pode conversar também. Tem um momento da conversa onde você pode colocar o que você aprendeu naqueles textos naqueles capítulos que você leu naquele dia, né? Você pode ali e compartilhar e também ser um instrumento na vida de alguém do grupo ali, amém? Segundo alvo é melhorar a qualidade das nossas orações, estabelecer dia, hora, local de oração, né? Eu aqui coloquei até um exemplo no clamor, que é uma vez por semana, né? Quem aqui já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Esse filme é muito bom, quem não assistiu, assista. Porque ele nos ensina isso, a orar, como orar, né? A nossa qualidade de oração, não falo de palavras, né? Da gente orar bonito, não, do nosso relacionamento com o Senhor. E nesse filme Quarto de Guerra, uma senhora, ela ora, ela tem o hábito de orar no closet. E ali, ela tem os alvos todo dela estabelecido ali naquele lugar, né? Eu acho que roteiro dela, de como ela vai orar, né? Os alvos de oração ali naquele lugar. E muita gente pegou essa visão. Quando eu entrei na igreja, eu queria muito aprender a orar. E aí eu entrei na intercessão, era no domingo, 5 horas, e eu vinha, mas eu falava, não coloca eu para orar, porque eu não sei orar, não consigo orar. E eu recebi um roteiro de oração, uma irmã me deu, eu não sei se vocês já viram um reloginho de oração que fala. Você vai conduzindo ele assim, e ele vai, número 1, você vai agradecer ao Senhor primeiro. Aí depois você louva, depois você adora, e você ora pela sua família, você ora pela sua vizinhança, parentela e assim por diante. Ele vai conduzindo a oração, ele vai falando até os tempos que você ora. 20 minutos para isso, né? 30 minutos para isso, até dar as 1 hora de oração, né? E eu aprendi assim, a fazer esse roteiro de oração. Por um bom tempo eu segui esse roteiro no papel, hoje já virou um hábito, né? Agradecer primeiro, né? Então, acaba virando um hábito. E ali no quarto de guerra, aquela senhora, ela entrou naquele ambiente ali, era um ambiente dela de oração. E a discípula dela, que ela ganhou para Jesus, acabou pegando o mesmo hábito dela, né? Porque, querendo ou não, os nossos discípulos, eles pegam esse hábito. Você que é discípulo, acaba pegando o hábito do seu discipulador. Os hábitos bons, amém? Temos que pegar os hábitos bons. É igual os discípulos de Jesus, né? Eram muito parecidos com Jesus, de tanto que eles andavam juntos, que ele falava para Pedro, quando Pedro negou a Jesus, falou, mas você é igualzinho, idêntico a ele. Por quê? Porque eles andavam muito juntos, e acaba pegando, não tem jeito, acaba sendo parecido, a forma de vestir, a forma de se comunicar, a forma, né, até mesmo no visual, acaba que meio que parecido o seu discipulador. Às vezes a gente pega até sotaque, né, até forma de falar de alguém que você anda muito, né? Se a pessoa fala algum sotaque, alguma palavra, assim, você acaba pegando essa palavra e falando igual, por andar muito com essa pessoa. Então, melhorar a qualidade das nossas orações. Escrever em papel roteiro de oração, pedido de oração, para facilitar.
E algo assim que eu achei muito interessante foi a irmã Vanessa, né? Teve esses dias no grupo, ela colocou lá no grupo de ministros, ela falou assim que agradecia os irmãos pelas orações por causa do livramento que Deus deu a Ronielta e a Bruna, né? E ela falou assim, eu tenho certeza que são as orações dos irmãos, né? Porque a igreja, ela ora, né? Ela é uma igreja de oração. Nós temos a oração às 6 da manhã, meio-dia, e 6 da tarde, que é o clamor, onde os ministros oram. E ela falou isso lá, agradecendo. Com certeza é a oração dos irmãos que trouxe livramento a eles, né? E isso é interessante, né? Eu fiquei pensando, realmente, quantos livramentos Deus já nos deu por causa do nosso clamor, né? Porque nós estamos ali como igreja, clamando e cobrindo a igreja em oração, os ministros, né? A nossa família em oração. Então, quantos milagres, quantos livramentos mesmo Deus já nos deu como igreja por causa dessas orações, né? Então, nós não podemos parar, nós precisamos ser perseverantes na oração também. Então, na corrida cristã, não pode faltar a oração. Nós precisamos orar diariamente, estamos em oração o tempo todo, mas também nós precisamos tirar aquele tempo de qualidade com o Senhor, né, de ouvi-lo, de falar com Ele, precisamos disso, desse tempo de qualidade. Alvo 3, produzir o fruto do Espírito, Gálatas 5, 16, 25, o Espírito de Deus e a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém. Então, aqui em Gálatas 5, 16 em diante, ele vai falar para a gente que há uma luta entre, né, a natureza humana e o Espírito. Quem vai vencer essa guerra somos nós que decidimos quem nós vamos alimentar mais. Se a gente alimentar mais a nossa carne sempre vai ditar as regras. A nossa carne sempre vai falar: eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu desisto. Mas quando o nosso espírito ele está fortalecido, é Ele quem comanda, é Ele quem dita as regras. É Ele quem diz: não faça isso, não fala isso. Né? Tenha paz, tenha paciência. Quando você vai estourar, você lembra, né? O Espírito Santo está ali, conduzindo você, e aí você respira fundo e fala: não vou descer da cruz, né? E aí você, o seu espírito está fortalecido para vencer a carne, né? Então, as paixões da carne, algumas palavras falam isso, as paixões da carne
são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolo, feitiçaria, inimizades, briga, ciumeira, excesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farras e outras coisas parecidas com essas, né? Então, você pode estabelecer como alvo e falar assim: eu tenho uma dessas coisas aqui, acessos de raiva, né, vamos supor. Então, eu vou colocar como alvo que eu quero melhorar nisso, né? Eu não quero mais ter esses acessos de raiva, eu quero melhorar nisso. Coloque como alvo diante do Senhor: Senhor, me ajuda, eu não quero mais ser possuído pela raiva, né? Ou qualquer outra coisa. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então, é esse fruto que nós precisamos buscar diariamente. Então, se tem faltado algo nisso, nós precisamos buscar de Deus, né? É algo que, na corrida cristã, a gente precisa estar alimentando isso. Então, se eu tenho a falta de paz ou de amor, né, não consigo amar, né, eu vou pedir ajuda para Deus, eu vou pedir ajuda para o Espírito Santo. Foi por isso que Deus nos deu o Espírito Santo como presente, que é para nos ajudar nas nossas fraquezas, né? E a gente pode pedir socorro para Ele. Espírito Santo, né, me ajuda a ter paciência. Me ajuda a ser delicado nas coisas que eu preciso ser, que eu não sou delicada, não sou bondosa. Senhor, me ajuda a ser bondosa. Me ajuda a ter fidelidade, eu não sou fiel, né? Ou a humildade, me faz uma pessoa humilde. Ou ter domínio próprio. Não, eu não tenho domínio próprio. Quando eu vi, já foi, já falei, já bati, já briguei, né? Me ajuda, Senhor, nisso. Então, na corrida cristã, a gente precisa buscar esse fruto em nós. Amém? Como alvo, estabelecer como alvo. O alvo número 4, desenvolver habilidades para o evangelismo. Estabelecer alvos de pessoas, estratégia que você irá usar para evangelizar pelo menos uma pessoa este ano. Então, é algo que a gente precisa também estabelecer como alvo, um alvo espiritual, né? A gente evangelizar. Um exemplo, vamos supor, você tem uma pessoa lá da sua família que não tem Jesus. Eu falei para os adolescentes ontem, a sua avó não tem Jesus. É você estabelecer como alvo: eu vou lá todo domingo, vou tomar um café da manhã com ela, vou orar com ela, né, vou cantar um louvor com ela, e eu vou liberar uma palavra na vida dela, né? E é uma semente que você vai estar lançando ali no coração daquela pessoa. Pode ser que ela se converta rapidamente, pode ser que não, que passe um tempo, mas aquela semente, ela foi plantada naquele coração. Teve um tempo aqui que nós tivemos isso como alvo, a gente orou por um tempo para que Deus pudesse dar para a gente uma pessoa que a gente iria evangelizar. E aí, eu orei ao Senhor naquele tempo e Deus me deu, eu queria uma outra pessoa da minha família, né, que era lá do ambiente, da minha família mesmo. Mas não, o Senhor me deu uma outra pessoa e eu falei, amém, né, uma vizinha, e eu falei, amém, Senhor. E aí, eu fiz, eram 7 semanas, se não me engano, junto com essa pessoa, a igreja dava o roteiro ali para a gente seguir, junto com a pessoa, orar, louvar, e dar aquela palavra para a pessoa, ministrar na vida dela aquela palavra, e ela me recebeu bem, né? Naquele momento, ela não aceitou Jesus. Não, ela aceitou Jesus, aí era para ela ir para o encontro com Deus, acabou que não deu para ela ir. Mas a semente foi plantada, né? Ela não veio para a igreja, nada. E aí, depois de um tempo, eu encontrei ela na rua. E aí ela me abraçou, falou, lembra que você ia lá na minha casa levar a palavra? Né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Né? Aquela semente germinou e deu fruto. Hoje eu estou na igreja para a glória do Senhor, servindo ao Senhor. Né? E isso foi muito bom.
muito bom de ouvir, ainda mais porque era um tempo que eu estava clamando ao Senhor, dai-me filho, senão eu morro, né? Eu falava, meu Deus, eu estava lendo um livro, aquilo queimava no meu coração, eu falava, meu Deus, até agora eu não te dei nada, nenhuma vida para o Senhor, eu preciso, né? E é uma crise que a gente precisa ter como cristão, né? As pessoas estão indo para o inferno, então assim, essa crise precisa ser gerada em nós. Eu preciso falar a palavra, né? Eu preciso liberar essa palavra, eu preciso ganhar vidas para Jesus. Eu acho que era isso que aconteceu com Paulo, né? Essa crise, eu preciso ganhar vidas para Jesus, né? Preciso ganhar o maior número de vidas para Jesus, e nós precisamos estabelecer isso como alvo, pelo menos uma pessoa no ano, você semear a palavra de Deus na vida dela. Amém? Outro, que eu não vai estar no slide, mas é a questão da adoração, outro alvo que a gente precisa ter, é a adoração. É nós entrarmos em adoração ao Senhor. Está lá em João, coloca aí para nós, João, capítulo 4, 23, 24. É você reservar um tempo para orar, para adorar. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não é simplesmente cantar uma canção, é você entrar em adoração. Porque a adoração, ela quebra barreiras, ela quebra julgos. Como quebrou na vida de Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão, quando eles começaram a adorar, aquela prisão foi solta, né, foi quebrada. E é isso que acontece quando nós adoramos em espírito e em verdade. Não é simplesmente cantar uma canção, é você adorar. Né? Cadeias são quebradas, visões são dadas para nós. Deus fala conosco, né? Através de uma adoração em espírito e em verdade. Esses dias eu não estava muito bem, e aí o profeta chamou aqui na frente quem não estava se sentindo bem, e eu vim aqui na frente, e a apóstola Regina que orou comigo, e ela falou assim, Lu, Deus ele quer que você adora que esse mal vai ser quebrado, esse jugo vai ser quebrado, né? E ela via uma mochila muito pesada nas minhas costas, como se eu estivesse carregando algo muito pesado. Só que eu não estava conseguindo adorar, eu louvava, né? Em casa eu colocava as músicas, mas não era uma adoração profunda, uma adoração em espírito e em verdade. Mas quando eu consegui, eu falei, Senhor, eu quero te adorar, e comecei a declarar a palavra de Deus, e comecei a buscar o Senhor, a falar que eu queria isso. Eu comecei a adorar e a orar em línguas, e ali eu fui tomada pelo Espírito Santo, e eu comecei a adorar aquela canção, e eu senti, sabe, uma leveza, eu senti que algo foi quebrado, né? O jugo foi quebrado, as cadeias, a corrente, eu não sei o que estava na minha vida, mas foi quebrado, por causa da adoração. Então, nós precisamos estabelecer também como alvo a adoração, de nós tirarmos esse tempo de qualidade com Deus, para orar e também para adorar. Né? Nesse momento que você for clamar, que você for fazer o seu clamor, adore. Adore com danças. Ah, mas eu não sei dançar. Faz o seu movimento para Deus. É só você e Deus ali. Né? E dance para o Senhor, e fala com o Senhor, e canta ao Senhor. A minha voz não é bonita, é só Deus que vai ouvir. Ele vai achar lindo. Né? Vai subir a Ele como aroma suave, né? A nossa adoração. E a gente precisa disso, né? Estabelecer esses alvos espirituais, para que a gente seja cada vez mais a semelhança de Cristo. Amém? Para finalizar, então, não deixe para amanhã. Comece hoje a pôr ordem na sua vida, estabelecendo alvos espirituais, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6, 33. Pode projetar aí para a gente?
Mateus 6:33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Então, o primeiro alvo nosso é o reino de Deus, né? Se nós temos que ser igual a Jesus, igual a Paulo, nós precisamos olhar para o reino de Deus em primeiro lugar, né? Então, estabelecer esses alvos espirituais, ler a palavra, orar, adorar, né? O evangelismo, questão do evangelismo. Então, tudo isso para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Amém? Quero chamar aqui os irmãos do louvor. Eu quero que nesse momento você já feche os seus olhos. E comece a refletir sobre a sua vida. Como está o seu mundo interior? Ele está em ordem? Ele está ouvindo a voz de Deus, sendo direcionado pelo Senhor? Ou está em desordem total? Ele está limpo, está cheiroso? Ou ele está em um ambiente desorganizado, cheio de pecados? Que você possa refletir sobre a sua vida, sobre as suas metas. A que você tem corrido atrás? Mais das coisas naturais do que das espirituais? O Senhor nos chama, nos convida. Ele diz: você quer vitória? Ponha ordem. Estabeleça alvos espirituais. Entra nessa corrida cristã. Nessa corrida onde você vai dizer não. Não para as tentações da vida. Não para o pecado. Não para a carne. Para os frutos da carne. Para os desejos da carne. Deus está nos convidando, entra nessa corrida cristã. E se esforce. Se esforce para ser um bom corredor. Tenha disciplina. Leia a palavra. Ore. Adore. Estabeleça alvos espirituais para sermos perfeitos diante do Senhor, para o nosso alvo principal, que é chegar lá no reino de Deus e Deus falar: esse foi o meu filho amado, essa foi a minha filha amada, em que me deu alegria. Porque todas as vezes que a tentação vinha, o Espírito estava forte para combater, para dizer não. Se você não estabeleceu ainda suas metas para 2026, seus alvos, comece aí. Senhor, me ajuda a ler a tua palavra, um versículo por dia, a pôr em prática essa palavra, a ter uma vida de oração. Amém. Gostaria que você ficasse em pé agora e queria chamar aqui na frente você que quer estabelecer como alvo essa corrida cristã. É você dizer: eu quero entrar nessa corrida cristã.
estabelecendo alvos espirituais na minha vida. Quero chamar os intercessores aqui na frente. E eles vão estar orando por você. E também sobre os seus alvos. Seus alvos empresarial. Se você quer vir aqui na frente para que Deus venha abençoar as suas metas, os seus alvos desse ano de 2026, vem aqui na frente. E você vai falar isso para os intercessores. Você que entendeu essa palavra e Deus falou com você, vem aqui na frente. Se algo tem te incomodado na corrida cristã, se você tem sofrido alguma tentação, vem aqui na frente. Se você não está conseguindo ler a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você não consegue se concentrar. Você começa, mas para no caminho. Vem aqui na frente. Se você quer ter uma qualidade de oração, quer pedir isso para Deus te abençoar nessa área, na qualidade de oração, vem aqui na frente. Ou seja, na parte do evangelismo, eu sou muito vergonhoso, vergonhosa. Eu não consigo falar da palavra para alguém. E se você tem uma pessoa que está queimando aí dentro do seu coração, que ela precisa de Jesus, e Deus já tem te incomodado a você ir levar essa palavra, a você evangelizar essa pessoa, vem aqui na frente, coloca ela diante do Senhor. Ou se é adoração, você não consegue se concentrar para adorar ao Senhor, vem aqui na frente. Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade, mas muitas vezes eu não consigo. Manso e humilde, assentou-se à mesa. Se o problema está nos frutos, algum fruto que você não consegue ter, Deus se encarnou, seja a paciência, a alegria, a paz, a fé, a fidelidade, a bondade, a benignidade, o domínio próprio. Ele partiu, Vem aqui na frente. Ele Fala, Senhor, eu quero ser mais paciente. nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Deixa Deus conduzir a sua vida. O Filho Não deixe a vida te levar, de Deus mas se deixe que Deus encarnou leve, deixe que e Deus te conduza. assentou-se à mesa. Não fique na mesmice. Deus te chama. Ele partiu, Filho, filha, eu quero te dar ele vitória. serviu o vinho, Põe a sua casa em ordem. temos plena comunhão. Põe a sua casa em ordem. E o Porque véu eis que se estou à rasgou, porta e bato. fez um vivo caminho. E aquele que abrir, eu cearei com ele
frutificar. meu dinheiro, meu destino. Ele está conosco nessa caminhada, Ele está conosco nessa corrida. Nós não estamos só. Tudo que eu tenho, Você não está só. Deixa Deus falar com você. tudo que eu sou é teu, filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é Não deixe para amanhã. Decida hoje pelo Senhor. Decida hoje buscar essa perfeição que Paulo diz em Cristo, ser a imagem e semelhança de Cristo. Decida hoje estabelecer alvos espirituais, entrar nessa corrida. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é tudo é teu, tudo é Eu quero chamar aqui na frente quem tem um negócio, né? Você abriu um negócio, você tem uma empresa, você tem metas, você tem alvos. Eu gostaria que você viesse aqui na frente para receber oração. Todos que têm algo, têm uma empresa, têm um negócio seu mesmo, onde você é patrão, vem aqui na frente para você receber a oração em relação às suas metas, os seus alvos. Aquele que está pensando em abrir, você tem um alvo para esse ano, que é abrir um negócio para você. Vem aqui na frente também para você receber a oração. Você que tem colocado diante de Deus como meta, abrir um negócio próprio para você. Vem aqui na frente receber a oração. Coloque agora diante do Senhor a sua empresa, as suas metas, os seus alvos.
Coloque nas mãos do Senhor e Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória. Coloque agora diante do Senhor. Senhor Jesus, Pai, eu coloco, Senhor Jesus, a vida desses irmãos, Senhor Jesus, de cada empresário, de cada sonho, Senhor Jesus, que está sendo colocado diante do Senhor, Pai. Que o Senhor libera da Tua bênção, Senhor, neste momento, na vida de cada um desses empresários, Senhor Jesus. Libera da Tua bênção, Senhor Jesus. Que o Senhor, Papai, venha estar abrindo portas, Senhor Jesus, onde não há portas, Pai. E aquilo que foi fechado seja aberto em nome de Jesus. Que a prosperidade do Senhor venha sobre esses negócios, Senhor Jesus, sobre essa empresa, Senhor Jesus, sobre cada vida aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe as mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a mente e o coração, Senhor Jesus. E que eles estejam alinhados, Senhor Jesus, com aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Papai. Alinhe os propósitos, alinhe as metas, alinhe os alvos, Senhor Jesus, na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Abençoa, prospera. Declaro a bênção do Senhor. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que veio aqui na frente, Senhor. Em nome de Jesus. Quebra cadeias, Senhor Jesus. Quebra barreiras, Senhor Jesus, do impedimento, Papai. Que o Senhor ordene os teus anjos a respeito deles, Senhor Jesus, para guiá-los em tudo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus está falando para alguém que hoje coloca ordem na casa, porque o que o gafanhoto consumiu, Deus dará em dobro. Deus dará em dobro. Coloque a casa em ordem. Estabeleça alvos espirituais. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Porque Deus já te deu a vitória.
te agradecer, papai, porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus de ordem. Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus, alinhar isso contigo, Senhor. Sermos filhos que também tenham ordem na vida, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, as nossas metas, os nossos alvos espirituais, Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, correr a corrida cristã, perseverante, Senhor, olhando para o alvo, que é o Senhor, papai. Um prêmio que é incorruptível, Senhor Jesus, porque Ele é celestial. Que possamos olhar para esse prêmio celestial, não um prêmio natural, onde se extravia, mas o prêmio incorruptível, celestial, que é do Senhor. Que o nosso olhar esteja para isso, que o nosso alvo seja o Senhor, seja a Tua vontade prevalecendo na nossa vida, Senhor Jesus. Fale conosco, Senhor, ainda durante esse dia, Senhor Jesus, e que nós possamos estabelecer os nossos alvos, colocar em papel, e que esse ano, Senhor Jesus, esses alvos, Senhor Jesus, possam, Senhor, ser frutífero na nossa vida, que nós possamos, Senhor, ser bem-sucedido nesses alvos, Senhor Jesus, em nome de Jesus, porque o Senhor está conosco, Senhor. O Senhor está o tempo todo conosco, e o Senhor é mais desejoso em avançarmos como cristãos, como pequenos cristos, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pelas ferramentas que o Senhor nos deixou, Pai. A ferramenta, Senhor Jesus, da palavra do Senhor. A ferramenta da oração, da adoração, do fruto do Teu Espírito Santo para andarmos no Espírito, Senhor Jesus, e também do evangelismo, Pai. Que nós possamos crescer e avançar nisso como cristão esse ano, Senhor, e possamos frutificar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada um aqui, leva para os seus lares com a alegria maior que o Senhor os trouxe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Você pode se assentar. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira, segunda ou terceira vez? Levanta uma de suas mãos, que as irmãs vão entregar uma lembrancinha. Tem uma ali, Deus abençoe. Amém? Tem mais uma aqui, Deus abençoe.